Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Agrofoco. Hoje a gente vai falar novamente sobre o mercado do leite e discutir aqui como fechou 2025 para o produtor de leite com base em informações recentes do CPEA. O cenário não é fácil para o produtor. Os preços continuam em queda, a oferta segue elevada, os estoques aumentaram e as margens estão cada vez mais apertadas. Neste vídeo eu vou mostrar para você o que está acontecendo com o preço do leite ao produtor, como está a produção, o comportamento dos derivados, o mercado internacional e os custos de produção. No final, a gente também conversa sobre o que dá para esperar para 2026. Por favor, se gostar destas informações, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá! Vamos começar pelo ponto mais sensível: o preço recebido pelo produtor. Segundo o CPEA, o preço médio do leite ao produtor, na média Brasil, fechou outubro em R$ 2,29 por litro. Isso representa uma queda de quase 6% em relação a setembro e uma queda de mais de 21% em relação a outubro do ano passado em termos reais. E esse não é um movimento isolado. Essa foi a 7ª queda mensal consecutiva do preço do leite no campo. Ou seja, o produtor vem sofrendo mês após mês com a redução do valor recebido pelo seu produto. No acumulado de 2025, a desvalorização real do leite já passa de 14%. Isso mostra claramente que o problema é estrutural. Tem muito leite no mercado e pouco espaço para reação de preços no curto prazo. E por que o preço continua caindo? Porque a oferta de leite está muito forte. O índice de captação de leite do CPEA mostra que a produção cresceu mais de 13% no acumulado do ano. A expectativa é que 2025 termine com um aumento médio de 7% na captação industrial, atingindo um volume recorde de mais de 27 bilhões de litros. Isso nunca tinha acontecido no Brasil. Esse crescimento foi impulsionado por dois fatores principais. Primeiro, os investimentos feitos em 2024 e segundo, o clima mais favorável ao longo de 2025, especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste. O resultado é simples: produção em alta, mercado abastecido e pressão constante sobre os preços. Com toda essa produção, os estoques de lácteos aumentaram bastante. Segundo o CPEA, tanto a indústria quanto os canais de distribuição estão com volumes elevados em estoque. Quando o mercado está bem abastecido, a indústria perde poder de barganha para pagar mais pelo leite cru. Além disso, as negociações de derivados ficam pressionadas, o que acaba comprimindo as margens dos laticínios. Ou seja, não é só o produtor que sofre. A indústria também está com dificuldade de repassar custos e recuperar rentabilidade. E isso fica muito claro quando a gente olha para os derivados. Em novembro, o preço médio do leite UHT no atacado paulista caiu mais de 11% em relação a outubro, chegando a cerca de R$ 3,59 por litro. Em comparação com novembro do ano passado, a queda passa de 21%. O queijo mussarela também caiu, quase 4% no mês, e o leite em pó teve recuo de quase 3%. Ou seja, toda a cadeia está pressionada. E a primeira quinzena de dezembro confirma essa tendência. O leite UHT já caiu para cerca de R$ 3,39 por litro, uma nova queda de quase 8% em relação à primeira quinzena de novembro. Isso mostra que o mercado segue fraco e sem força para a reação. Mercado internacional. Outro fator que reforça a oferta interna é o comércio exterior. Em novembro, as importações de lácteos caíram quase 15% em relação a outubro, mas ainda assim somaram cerca de 183 milhões de litros em equivalente leite. Já as exportações foram de apenas 5 milhões de litros em equivalente leite. Ou seja, o Brasil continua sendo muito mais comprador do que vendedor no mercado internacional. No acumulado de 2025, as importações chegaram perto de 2 bilhões de litros em equivalente leite, enquanto as exportações caíram mais de 30%. Isso reforça ainda mais o excesso de oferta no mercado doméstico. Custos de produção.
Agora vamos olhar para o lado dos custos. Em novembro, o custo operacional efetivo, o COE, voltou a subir com alta de 0,22%. Mesmo com a ração um pouco mais barata, outros insumos subiram e puxaram o custo total para cima. E o problema maior está na relação de troca com o milho. Em outubro, o produtor precisou de cerca de 28,5 litros de leite para comprar uma saca de 60 quilos de milho. Isso é mais de 7% pior do que no mês anterior e acima da média dos últimos 12 meses. Ou seja, o produtor vende leite barato e compra insumos relativamente caros. É o clássico aperto de margem. Rentabilidade e investimentos. Com preços em queda e custos em alta, a rentabilidade no campo está cada vez mais comprometida. O que a gente começa a observar é um movimento de cautela nos investimentos. O produtor segura gastos, adia melhorias, reduz expansão. E isso, aos poucos, tende a desacelerar o crescimento da produção. Mas é um ajuste lento. Primeiro a margem aperta, depois o investimento cai. E só mais à frente a oferta começa realmente a se ajustar. Rentabilidade e investimentos. Perspectivas para 2026. Então, o que dá para esperar daqui para frente? No curto prazo, o cenário ainda é de pressão. O mercado segue abastecido e não há sinais claros de uma recuperação rápida dos preços. No médio prazo, a tendência é que a produção desacelere, justamente por causa da perda de rentabilidade. Isso pode ajudar a equilibrar o mercado mais adiante, mas não é algo imediato. Por isso, 2026 ainda deve começar com um ambiente de cautela para o setor leiteiro. Resumindo, o mercado do leite fecha 2025 com preços baixos, oferta recorde, estoques elevados e margens extremamente apertadas para o produtor. Mais do que nunca, a gestão de custos e o planejamento financeiro serão fundamentais para atravessar esse momento. Se você gostou dessa análise, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos do Agrofoco. A gente se vê no próximo conteúdo.